E assim entramos no terceiro dia de hoje. O tema, o sentimento de traição dos consagrados e a atitude de penitência. O sentimento de traição, né? Esses que se afastaram de Deus, da vida consagrada, e semelhante à atitude tida pelo traidor, né? Pelo apóstolo traidor. Bem, eu já disse aqui em outra ocasião que não creio que uma pessoa fique 10 anos no seminário em preparação de um regime de internato, experimentando várias provações, como o distanciamento dos pais, irmãos, amigos, além do abandono de sonhos, privações também da realização da própria vontade. Padre. Então, como pensar em ficar tanto tempo no seminário e sujeito a todas essas privações, quem não tenha uma reta intenção, um reto desejo de querer servir a Deus, de querer servir a igreja e servir aos irmãos e irmãs. Quando um sacerdote ou consagrado chega ao ponto do abandono da vocação, porque já vinha se afastando de modo gradativo, seja pelos pecados frequentes, seja pela falta de oração. Ninguém deixa de uma hora para outra. Quando um casamento termina, não foi por nada. Não foi por nada que duas pessoas que fizeram um caminho de discernimento, um tempo de namoro, noivado, construíram uma família, não foi por nada que terminou. As coisas foram acontecendo, pouco a pouco, os desgastes que não foram sendo cuidados, quando chega um momento, é insustentável permanecer juntos. Assim também acontece com o sacerdote, assim também acontece com o consagrado. Os desgastes vão acontecendo, suas limitações não cuidadas vão se agravando, chega um momento, torna-se insustentável a permanência. Mas falamos aqui dos pecados graves, e podemos dizer, além da falta de oração, falta de sinceridade com os seus superiores. Quando vê que não está bem, quando começa a perceber que a vida não vai num bom caminho, também silencia, fica quieto, não fala nada. Também semelhante aos casais, quando o casal chega a procurar o padre, já estão decididos a separar-se. Vêm para o padre para comunicar uma decisão, e o padre tem pouco o que fazer. Por vezes tentamos ainda, talvez um ou outro consigamos, mas quando deixa o desgaste tomar conta, para procurar ajuda já muito desgastado, nem sempre conseguimos retomar o caminho. E dentre os pecados, vemos pecados de ordem sexual, de ordem em vícios, em bebida, em jogos, debilidade de cunho psicológica, e também o desgaste com a pressão
seja envolvendo as responsabilidades com o ministério e a cobrança própria da instituição. Há uma cobrança, há uma pressão na parte administrativa da comunidade. Temos leis que temos que obedecer, temos taxas a serem colaboradas com a Mitra, temos tantas contas a serem pagas, tem a necessidade da manutenção da igreja ou das obras de ampliação, e nem sempre a pessoa, o padre, o consagrado, tem habilidade, tem tino para esse lado administrativo. Quando pensava em ser padre, pensava em celebrar missa. Quando pensava em ser consagrado, pensava na vida comunitária. E de repente se vê à frente de uma comunidade ou várias comunidades. E agora ele tem que ser patrão, ele tem que ser administrador do patrimônio como um todo, dos recursos financeiros que tem que fazer isso bem feito, porque a instituição vai cobrar, os fiéis vão cobrar, e além disso ele tem que celebrar bem, ele tem que ter o dom da palavra, porque senão também há uma insatisfação, porque não fala bem, porque não sabe se expressar, porque não celebra bem. Vocês sabem, vocês conversam uns com os outros, paroquianos de várias comunidades, né? Destacam as qualidades e defeitos dos padres que conhecem. Mas é isso, temos algumas qualidades e temos alguns defeitos. Não teremos todas as qualidades, mas a cobrança, ela acontece, e nem sempre o sacerdote ou o consagrado tem estrutura para lidar com as cobranças. Enfim, então, ainda cobranças básicas de incompreensões com coisas naturais, com limitações naturais que todos temos. Enfim, então esse contexto acaba sendo um contexto que potencializa pecados de várias naturezas. Esses pecados podem desencadear em um abandono da vocação. Quando não tratados, né? Então, quando não se trata, a vocação se perde. Seja por conta própria, a própria pessoa chega ao ponto que ela fala: eu não posso mais continuar. Eu não estou bem, eu não estou agindo corretamente e eu não posso continuar. Ou a própria instituição, depois de um esforço de cuidado, vai dizer: não dá mais para você continuar, né? Por um caminho ou por outro, pode chegar ao fim da consagração. E com frequência, essas pessoas que se afastam da vocação, também se afastam da igreja e também se afastam da fé. Algumas desenvolvem até uma revolta contra Deus e uma revolta contra a igreja, como se a igreja fosse culpada pelos sofrimentos ou pelas dificuldades que ela experimenta. E aqui encontramos esse contexto da lança, da terceira lança no peito da Virgem Maria. Falamos que o sacerdote é um filho predileto da Virgem. Já ouvimos isso, tantos santos apresentarem essa ideia. Se é então um filho predileto porque tem uma configuração ministerial a Jesus Cristo, a perda dessa vocação também é mais sofrida para a Virgem Maria, e por isso aparece como uma lança em seu peito. E ela então pede oração, sacrifício e penitência. E a palavra hoje então, a terceira rosa, é a
penitência. São muitas as passagens bíblicas falando de penitência. A penitência é uma virtude sobrenatural anexa à justiça, que inclina o pecador a detestar o seu pecado por ser uma grave ofensa a Deus e a tomar a firme resolução de o evitar para o futuro e ainda de reparar o pecado. Quando falamos de penitência para evitar o pecado futuro, usamos o termo penitência como sinônimo de sacrifício. E aí foi a reflexão que fizemos ontem. Vamos pensar na penitência para a reparação dos pecados e para atender a mensagem de Rosa Mística. Vamos então reparar o coração de Deus, não só pelos nossos próprios pecados, mas também pelos pecados cometidos pelos sacerdotes e pelos consagrados. Então, um devoto de Rosa Mística pratica penitências pelos seus próprios pecados, mas também pratica penitência oferecendo em reparação pelos pecados dos padres e dos consagrados. E quero destacar 4 ideias até bem simples sobre penitência. 4 propostas. Primeiro, a lembrança dos próprios pecados para gerar o sentimento de contrição. Quando na pandemia não puderam se confessar, o que a igreja ensinou? Praticar a contrição perfeita. Fazia o mesmo caminho de preparação para a confissão, mas fazia sobressair a dor pelo pecado cometido. Então, o primeiro passo da prática penitencial, a primeira proposta é a contrição. Dor e arrependimento e consciência de ser pecador. Quando nós tomamos consciência de sermos pecadores, não nos julgamos melhores do que ninguém. Quando vemos pessoas facilmente julgarem umas às outras, é porque talvez a sua consciência de pecado seja muito pequena. Segundo, aceitação. A princípio resignada, depois cordial e depois até alegre, das cruzes que tiver que suportar ao longo da vida. Aceitar as cruzes com resignação, com cordialidade e até com alegria. Não precisamos sair por aí procurando penitências, porque a vida já nos oferece várias situações. Quando passamos um momento difícil e não murmuramos, não reclamamos, silenciamos ou até nos esforçamos por sorrir, isso pode ser uma atitude penitencial interior, que ninguém sabe, que ninguém percebe, só você e Deus, só a pessoa que passa aquela situação e Deus sabem o quanto está sendo difícil. São José Maria Escrivá, em um de seus pensamentos, dizia, em uma expressão de oração para com Deus: não me amas mais? Por um dia que ele tinha passado e que ele não tinha experimentado nenhum grande problema, nenhuma grande dificuldade, ele termina o dia e expressa isso a Deus: não me amas mais? É essa a ideia da aceitação das dificuldades, resignado,
certa forma com a conformação e até com júbilo, por poder associar-se a Cristo na cruz. Depois, o cumprimento fiel dos deveres de Estado, o trabalho, o estudo, o cuidado da casa, da família. Quanta penitência pode ser praticado ligados a afazeres nossos do cotidiano. Vamos para a aula, aquela aula difícil. Eu tinha uma aula que me custava muito. Toda aula de idioma me custou muito. Mas hebraico, que aula difícil, não é? Sentava na sala de aula e a lágrima escorria pelo canto dos olhos sozinha. Sem força nenhuma, a lágrima escorria pelo canto dos olhos. Tamanho esforço tinha que fazer para obedecer, estar ali. O cotidiano nos oferece situações das quais são difíceis para nós. Às vezes chega em casa, o esposo ou a esposa já reclama, já quer arranjar um motivo de uma discussão, e ali então silencia, trata com gentileza, não dá margem para que essa discussão aconteça, e você sabe o quanto aquilo está te custando. Talvez queria aproveitar a oportunidade para jogar na cara uma coisa ou outra, e silencia. Coisas da casa também, né? Esse tempo de pandemia, ter que arrumar casa, que coisa chata, né? Meu Deus do céu, né? Ter que passar pano na casa, no chão, lavar os banheiros, meu Deus do céu, né? Então, coisas difíceis, e vamos oferecer isso a Deus. Então, o trabalho, o estudo, a família, né? Minha mãe, alguns dias agitadas nesse tempo de pandemia, eu tentando de uma forma brincar, quebrar um pouco o gelo, distrair, né? Para que e ali o cotidiano vai nos oferecendo oportunidades, e cada ação dessa pode e deve ser oferecida a Deus, vivê-la com consciência e oferecê-la a Deus. Se aprendêssemos mais a viver o sacrifício, que foi o tema de ontem, e a penitência, que é o tema de hoje, aproveitaríamos mais as situações e não murmuraríamos das dificuldades que experimentamos, mas preferimos murmurar, reclamar. Depois, por último, o jejum e a esmola já são práticas penitenciais tão conhecidas nossas, né? Fizemos um caminho ao longo desses 3 dias, aprofundando o significado das 3 lanças e também das 3 rosas. Com isso, entendemos a grande responsabilidade que é ter rosa mística por padroeira. Atendamos seus pedidos: oração, sacrifício e penitência. Por nós, mas sobretudo pelos vocacionados ao sacerdócio, à vida consagrada, pelos sacerdotes e consagrados, e por aqueles que abandonaram suas vocações e talvez hoje alimentem uma grande revolta contra Deus e contra a igreja. E aí vamos percebendo que a devoção é mais do que a imagem a quem eu direciono meus pedidos. Tem uma mensagem, tem um significado. Precisamos entender isso, para que essa devoção seja cada vez mais e melhor vivida por todos nós. Poderíamos ter vários como padroeiros, mas temos rosa mística, e isso precisa tocar a nossa vida, a vida dos membros dessa comunidade e da paróquia de São Gonçalo. Vamos terminar rezando a oração a Nossa Senhora Rosa Mística,
Vamos colocar na tela, também colocar aqui também, para quem está acompanhando de casa, possa acompanhar essa oração. O padre vai rezando e vocês vão mentalmente acompanhando a oração. Quem está aqui olhando na tela pode ir repetindo. Maria Rosa Mística, Mãe da Igreja, protegei vossos filhos prediletos, os sacerdotes, para que sejam verdadeiros ministros do vosso Filho, Jesus, e administradores dos santos mistérios de Deus, para a salvação de todos os irmãos e irmãs. Protegei também os religiosos e religiosas, e os catequistas, para que com sua dedicação e testemunho ajudem os fiéis a seguir fielmente vosso Filho Jesus, caminho, verdade e vida. Fazei que com seu bom exemplo despertem numerosas e santas vocações, e que o Verbo de Deus feito carne no vosso seio virginal, por obra do Espírito Santo, cresça e resplandeça em nossos corações. Maria Rosa Mística, Mulher Eucarística, hoje, mais do que nunca, necessitamos de santos sacerdotes, que sejam pobres e humildes, como vosso Filho Jesus, puros como a hóstia que consagram e fortes como os mártires de todos os tempos. Fazei que na vossa escola se tornem amigos íntimos do coração eucarístico de Jesus, vivendo sempre na humildade e na mansidão. Fortalecei-nos com vossa ternura materna, para perseverarem no caminho da santidade. Maria Rosa Mística, convosco queremos glorificar o Pai Altíssimo, Santo e Misericordioso, o vosso Filho Jesus, nosso irmão e Salvador, e o Divino Espírito Santo de luz. Amém.